Graça e paz, meus irmãos. A esse Deus tão maravilhoso, seja toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele nos concede mais uma oportunidade de ainda, nesse domingo, podermos estarmos reunidos como igreja, como irmãos, com o propósito de bendizê-lo e exaltá-lo, e também de estudarmos a sua palavra. Mas para isso, precisamos da sua ajuda. Portanto, clamamos a Ele que nos guie e nos dê a compreensão daquilo que vamos estarmos estudando nesta oportunidade. É em nome de Jesus que nós solicitamos isso, a esse Deus maravilhoso, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da ajuda e do perdão do Senhor, mas que Ele é um Deus maravilhoso e que tem nos ajudado a todos os instantes e, com certeza, mais uma vez, que Ele possa estar nos direcionando de acordo com a sua vontade. E desde já, nós vamos estarmos lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo de número 1 a 8, que nos diz: Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor desfará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué. Ele disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Assim, meus irmãos, esse texto que acabamos de ler nos traz grandes ensinamentos. Dentre eles, observamos que aqueles que são chamados por Deus, ao longo de sua existência, vão sendo preparados pelo Senhor. E nessa jornada, vão adquirindo experiências de vida, momentos marcantes em que a sua fé, confiança, obediência, perseverança são testadas e aprovadas. O texto nos mostra algo muito significante, que é o fato de que Moisés, embora tenha sido um grande líder, e talvez o maior de todos nesse contexto até então, havia executado uma obra ímpar, extraordinária, sem igual. E percebe-se também que Moisés vem do âmbito de vivência real, pois estudou e aprendeu, ainda no Egito, sobre as diversas ciências e disciplinas, arquitetura, engenharia, ressaltando-se as magníficas construções em seus pormenores. Tinha conhecimento
das estratégias militares e detinha uma cultura inigualável. Sabia ler e escrever, interpretar os textos em seus significados na época no Egito. Embora Moisés fosse hebreu e em sua cultura, estendia-se para além da sua própria cultura. No entanto, acumulou experiências e possuía noção exata da sua existência e da sua função, ao ponto de, no instante em que se aproxima a sua morte, já havia realizado uma obra marcante e histórica, desde a libertação do povo da escravidão na terra egípcia até bem próximo ao seu destino, que era a terra prometida. E foi, então, nessa ocasião que o Senhor lhe ordena e lhe mostra quem irá substituí-lo. E o seu substituto chama-se Josué. Josué era um homem mais simples, e uma primeira análise humana, aos nossos olhos, né, meus irmãos, surge a indagação: como alguém que viveu como escravo no Egito e não possuía a envergadura de um Moisés poderia substituí-lo? E aqui chegamos ao ponto relevante desse nosso estudo, que nos mostra que ninguém é insubstituível nesta terra, neste mundo, e nem na obra do Senhor. Porque é Deus que faz todas as coisas, e não os homens, segundo os seus propósitos divinos, e não segundo os propósitos humanos. Pois a Bíblia nos mostra que Deus foi preparando Josué ao longo do tempo para que ele se tornasse também um grande líder, pois é quem capacita aqueles a quem ele chama. Josué jamais poderia substituir Moisés somente por sua própria capacidade, mas é Deus quem chama e capacita o homem a desempenhar com brilhantismo o trabalho e a função para a qual foi designada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Pois os esforços humanos não podem jamais suplantar o poder e a ação de Deus, pois foi Deus quem formou cada um e que capacita a todos conforme os seus propósitos. Ainda observamos, amada igreja, até o dia de hoje, que embora nesta terra, neste mundo, em todo o se transcorrer dos anos, existam homens cultos e sábios, e mesmo em nossos dias, mesmo atualmente, talvez não se encontraria dentre essas pessoas, esses homens, alguém capaz de substituir Moisés em seu trabalho e sua função, ainda hoje. Mas Deus sabe e conhece a todos, e muito bem escolhe quem é capaz de substituir a outro, e o faz realizar também uma grande obra. Portanto, mais uma vez, frisemos e entendamos que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E Josué compreendia que não poderia fazer nada sem Deus. E por isso, a exemplo de Davi, que ainda no campo foi tendo experiências não somente de vida, mas de uma vida entregue e dedicada a Deus, pôde ainda muito jovem derrotar um leão e um urso e colocou-se à disposição de seu Deus. E quando se utilizou da funda e lançou com ela a pedra em direção ao gigante, estava fazendo isso em nome do Senhor, na força e na direção do seu Deus, conforme nos relata o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos de número 44, a seguir, que nos diz: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Leiamos mais uma vez, meus irmãos, o contido no versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Assim, observamos e aprendemos que ninguém é insubstituível no reino de Deus, na igreja do Senhor. Deus chamou ao intelectual Paulo e ao pescador Pedro, e ambos realizaram uma grande e extraordinária obra, com a mesma dimensão e importância. Desta forma, também Deus foi quem chamou a Josué, pois disse a ele o que está contido no livro de Josué, no seu primeiro capítulo, do versículo 1 a seguir, que nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Observemos aqui, meus irmãos, servidor de Moisés. Vamos ler mais uma vez, sim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo de quem? Servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Portanto, meus amados e queridos irmãos, ao observarmos isso, que ninguém é insubstituível
Lembremos também que Josué estava sempre pronto em obedecer ao Senhor e a sujeitar-se a Ele, bem como serviu a Moisés, o seu líder, da melhor forma que poderia fazer, sem almejar nada em troca, apenas fazia, com alegria, a vontade do Senhor. E nós, da mesma forma, da mesma maneira, ao compreendermos o significado destas coisas, do que nos ensina a palavra do Senhor, do mesmo modo, devemos agir. Percebamos, igreja, que ninguém é insubstituível e que Deus é capaz e pode, e já tem feito, a substituição de muitas pessoas no seu reino e também no âmbito da igreja. Isso faz parte dos propósitos de Deus. Portanto, que os propósitos de Deus continuem a fazerem parte da nossa vida. E que toda a honra, todo o louvor, toda a glória, para todo sempre, sejam somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.